Os nossos opositores, aqueles que lutam contra a nossa liberdade, lutam contra os nossos direitos e querem implantar à força regimes e pautas que nós não concordamos, eles riem da nossa cara quando exercemos a nossa fé e acreditamos na ação de Deus sobre esse segundo turno. Só que eles, como a maioria, são pessoas inimigas da fé. Eles não têm fé para acreditar no potencial do candidato deles. E nós temos um Brasil cristão, 60% de católicos e 40% de evangélicos. Independente da agremiação religiosa, a maioria dessas pessoas, grande parte, crê em um Deus. Estão clamando ao Senhor nesses dias que temos até o final do mês. E estamos vendo o agir de Deus e a concretização de várias revelações e profecias que Deus tem dado para os seus vasos. Eu não creio, eu não acredito, porque são falsos profetas. Ué, se tem o falso profeta, é porque existe o verdadeiro profeta. E com todo respeito, tem muito crente sorveteriano. Independente se você tem fé ou não, hoje eu trago assuntos que estão atormentando a oposição. Eles sabem que o jogo já virou e que Deus vai fazer algo grande no segundo turno, algo que será inédito na história do Brasil e do mundo. Fica aí, não sai desse vídeo, eu volto logo após a vinheta. A paz e a graça de Deus a todos, sejam bem-vindos todos os novos inscritos aqui do canal. Graças a Deus, de ontem para hoje, recebemos mais de 10 mil cristãos conservadores para se ajuntar às fileiras desse canal. Minha gratidão aos inscritos veteranos que estão aqui há mais tempo. Saibam que vocês são os pilares do crescimento deste canal. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Carlos Reinari e esse é um canal cristão de conteúdo sobre reflexão, análises bíblicas, espiritualidade e fé. Porém, sou um patriota, pai de família, batalhador e conservador da palavra de Deus. E eu quero pedir uma ajudinha para vocês. Eu quero pedir o like, o joinha. Dê o seu joinha. Os likes estão bem desproporcionais em relação ao número de visualizações. Muita visualização e pouco like. O teu like é o mínimo para você me ajudar e reconhecer o meu esforço aqui no YouTube. O like faz o YouTube recomendar os meus vídeos para mais pessoas. Então deixe o joinha totalmente gratuito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que toda vez que eu publicar e postar um novo vídeo aqui, você receba um aviso aí no seu celular. E me sigam no meu Instagram, é esse aqui. Espero vocês lá, vão lá dar uma conferida. E quem percebeu que eu estou mais magrinho, né? Eu tô bem mais magro. O milagre é esse aqui, ó. Fica até o final do vídeo para vocês saberem como adquirir essa maravilha. Quando eu e outros comentaristas falamos que a vitória já é do nosso chefe, e quando eu falo chefe, gente, é o chefe do executivo, aquele que recebe a faixa verde e amarela. Tem uns mané que vem me dizer: chefe é Jesus, o capitão é Jesus. Vamos largar o fanatismo evangeliquez de lado, vamos focar no que nos interessa nesse momento, né? Um momento em que a nossa liberdade de fé e de crença está correndo perigo. E quando falamos que o nosso chefe já venceu, independente dos números do primeiro pleito, quando dizemos que a vitória já é nossa, isso não é apenas uma narrativa de um cristão que quer que ele vença ou que já criamos em nossa imaginação uma possível vitória ou que estamos iludidos por profecias em favor do capitão. Nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E falando em fé, tá? No final do vídeo eu tenho um assunto importante, eu peço que vocês fiquem até o final. A primeira-dama Michele emocionou essa semana nós todos evangélicos em um culto que ela participou em uma Assembleia de Deus. É algo que não tem como não ser Deus na vida daquela mulher. A história dela é a mesma história da Rainha Esther e esse assunto eu vou falar no final do vídeo. Voltando ao assunto da fé. Fé, nós temos fé suficiente para vislumbrar o nosso chefe, dia 1º de janeiro de 2023, surgir na rampa do Planalto com a faixa. Agora, além da fé, a própria oposição tem dado indícios e informações em seus próprios veículos de comunicação que eles estão conformados com a derrota do Molusco. E isso é para vocês verem que não é papo de crente que está com medo do filho do capiroto governar. O pessoal que é contra nós, que se opõe a nós, eles mesmos estão dando informações do naufrágio que eles estão para enfrentar dia 30. E eu quero fazer um pedido para vocês que querem ver o Brasil sendo o celeiro do mundo, quer o bem dos seus filhos, netos, quer o bem da nação, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho ótimas notícias. Essa semana começou com grandes conquistas e ótimas expectativas para o povo de Deus.
e para todos os brasileiros de bem, independente da religião. Os nossos opositores, eles estão perplexos com o apoio e as fortíssimas alianças que o nosso chefe tem conseguido ao longo da semana passada. Porque a oposição ela estava acreditando nos números, as porcentagens dessas empresas de pesquisas. Porque as empresas de porcentagem estavam dando 51% para o Molusco e mais ou menos 34% para o nosso chefe. Esses números decretavam vitória do Nine no primeiro pleito. E eu já disse aqui em vídeos anteriores, né, o porquê que deu tudo errado. Teve uma série de fatores, graças a Deus. E eles ficaram frustrados, porque houve um segundo turno. E essa frustração toda se deve porque eles mesmos, em comentários nos seus portais de notícias, em canais de informações, reconheceram que eles mesmos, da própria oposição, junto a essas pesquisas, não sabiam do tamanho da força e do potencial de alianças que o nosso capitão possui. Então a oposição, lá no outro lado, eles estão completamente desnorteados, sem nenhuma liderança forte os apoiando. E sejamos sinceros, tá? E isso significa que ninguém quer a volta de um larápio ex-detento condenado em várias instâncias no governo. E eu trouxe aqui em um vídeo anterior a fala do ex-diretor do Datafolha dizendo a possibilidade de virada no segundo pleito é real. Tá aqui a matéria, do meu lado. E isso é a fala de uma pessoa da canhota, tá? Ele disse isso na Globo News. E é por isso que eu digo a vocês, eu coloquei no título do vídeo que será um segundo turno inédito no Brasil e no mundo em 2022. Por que eu digo isso? Primeiro, porque foi Deus que decretou. E o segundo, porque circunstâncias indicam isso. Desde as eleições diretas a partir de 1989, todos que lideraram o primeiro lugar no primeiro pleito nunca perderam na segunda disputa. E quem ficava em segundo lugar no primeiro pleito nunca venceu na segunda disputa. Isso seria algo inédito. O cara em primeiro lugar no primeiro turno e o que ficou em segundo lugar virar o jogo no segundo turno e ganhar o segundo turno. E esse cidadão ele foi diretor de uma das maiores empresas de pesquisas do país. O cara entende e confessa que existem agora, no segundo pleito, apenas 5 pontos de diferença entre o Molusco e o capitão. A possibilidade de virada inédita em segundo pleito é real. É uma zona de muita proximidade. Então não é uma dedução vaga ou distante. É algo muito, mas muito plausível de acontecer. Eu vou colocar aqui um pedacinho dele falando. Com apenas 5 pontos de diferença, a possibilidade de virada inédita em segundo turno é real. É uma zona de muita proximidade, lembrando que no segundo turno, um voto roubado significa 2, porque tira de um e vai para outro. Veja que ele diz que no segundo pleito, um voto roubado, ou seja, tirado, significa 2. Por quê? Porque tira de um e vai para outro. Mas como assim? Por exemplo, na primeira disputa, o Zezão estava com 12 pontos e o Joãozinho com 12. Eles estavam empatados. Aí na segunda disputa, alguém decide trocar o Joãozinho pelo Zezão. O Joãozinho fica com 11, ele tinha 12, perde 1, fica com 11, Zezão que tinha 12 fica com 13. Cada mudança de lado dá diferença de 2 pontos percentuais para o concorrente. Por isso que existe essa probabilidade de um segundo pleito inédito, porque tem muitas pessoas que foram induzidas pelas pesquisas, pelos institutos de porcentagens, eles foram enganados na cara dura. Tem a conversão de votos, né? Então tem pessoas que foram com o Nine no primeiro e no segundo vão com o capitão. E fora as abstenções que podem ser convertidas ao nosso favor. E você pode perceber que os canais midiáticos da oposição estão completamente desmotivados e desanimados. O desânimo é total, é visível. Olha essa imagem da concentração do Molusco em Belo Horizonte, agora, na campanha do segundo pleito. Me diga se isso aí é a aglomeração de um candidato que teve 56 milhões de apoios. Eu já falei e repito, o choro deles é a nossa alegria. Porque se eles estão amedrontados e desmotivados é porque eles percebem a força que o capitão possui com as alianças concretizadas, os apoios recebidos de governadores de vários estados e conquistando aí o apoio dos 2 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo e Minas Gerais, e colégios eleitorais de outros estados que são bastante significativos para a nossa vitória. E também temos a conquista no Legislativo, né? Foi construída uma base consolidada no Congresso e Câmara, sendo formada majoritariamente pela direita conservadora. Isso já é motivo para bradarmos a vitória da nossa nação e do capitão do povo.
Agora, saindo um pouco da cosmovisão material das coisas, vamos falar um pouco da visão espiritual. Nessa disputa, como eu já disse, é uma disputa não somente um pleito para a escolha de um representante para o país, mas é uma briga espiritual. E como eu havia dito no começo do vídeo, esse final de semana a primeira-dama participou de um culto em uma Assembleia de Deus. Olha, veja um trecho da fala dela, depois comente aqui abaixo se a história dela não se assemelha com a história da Rainha Esther. Meus amados, como é difícil, viu? Como é difícil estar à frente de uma nação. Mas o que nos conforta é isso. É ver um povo de pé. Um povo que jejua, um povo que ora. Um povo que intercede. Eu nunca pensei, irmãos, estar nessa posição. Eu sempre fui uma dona de casa, que servia a igreja. Fiquei 9 anos servindo, fui cantineira, servi o gabinete dos pastores. E aí o Senhor vê graça em nós. E aí você ainda tem que ser obediente. E aí você entende que não é uma guerra política, como foi bem colocado aqui. É uma guerra espiritual. Onde a gente luta, meus irmãos, contra a luz das trevas. Como é difícil, irmãos, pagar um preço por uma nação. E nós não queremos continuar no poder, irmãos, não é por status, ou porque é bom, ou porque é chique, não. A gente vive do salário do meu marido. Eu sou voluntária no governo. Nós queremos continuar, irmãos, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Seguiremos firmes. E toda a armação de Satanás vai cair por terra. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. E as portas do inferno não prevalecerão contra a nação brasileira. Nós temos promessas. Nós estamos chegando lá. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor permitiu esse segundo turno para ministrar no coração dos irmãos, para preparar a igreja para o avivamento do Senhor. Seria muito fácil ganhar no primeiro turno. Talvez a igreja não seria tratada, minha irmã. E dói. Dói ser tratado, mas a gente precisa passar por este momento. A gente precisa ter maturidade espiritual, inteligência espiritual, para viver o que Deus tem para nós. Vamos orar, vamos voltar os nossos corações para os pés do Senhor. Não vamos dar espaço para palavras negativas, para aquilo que vem tentar minar a nossa fé. Vamos olhar para o alto. A nossa fé, a nossa esperança está em Cristo Jesus. É Ele que nos conduz. É Ele que tem nos ajudado. Obrigada, querido. É Ele que tem nos sustentado. Vocês podem ter certeza que dentro do Planalto, da Presidência da República e do Alvorada, tem uma mulher que ora, intercede, que convida e que clama e que chama a presença do Senhor todos os dias para aquele lugar. Agora nós entendemos o levante, porque nós chamamos a glória do Senhor para o Brasil. Olha que coisa linda, né? Que história de vida, de dona de casa, faxineira, copeira, hoje primeira-dama e esposa de uma autoridade máxima do executivo do nosso país. Isso nos leva a crer que ela e o nosso capitão não estão em vão na gerência do nosso povo e da nossa nação. Eu peço que você ajude esse canal, continue ajudando, compartilhando esses vídeos nos grupos da igreja, no Zap das Tias, nos grupos de apoio ao capitão. Deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E eu termino mandando um abraço fraterno, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e não sai desse vídeo. O negócio aqui é bom, perdi 6 quilos. Veja o recado do irmão Rodrigo falando como adquirir essa maravilha. Uou!
Paz de Deus, irmãos, aqui é o irmão Rodrigo, sou representante do Nutrion aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó, o Nutrion Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutrion, que o Nutrion é top, vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrion.